caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No cristianismo, a força dos heróis não está num superpoder, mas no testemunho de amor a Cristo até a morte, se for preciso. Os mártires são nossos heróis da fé. Mártires são homens e mulheres que preferiram morrer a negar ou trair Jesus Cristo e seu Evangelho. Cada vez que recordamos o dia da morte de um de nossos mártires, a Igreja celebra a memória do santo e veste-se com a cor vermelha, recordando o sangue por eles derramado. Senhor, nós cremos em Ti e no Teu amor, mas fortalece nossa fé, pois queremos testemunhar Tua palavra em nossa casa, na escola, entre os amigos e na comunidade. Sabemos que muitos cristãos, nesses mais de 2000 anos, preferiram perder a vida para não trair o Teu amor. Dá-nos essa coragem, Jesus, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não a guardastes. Ao ouvir tais palavras, esbravejavam de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas, cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. A essas palavras expirou. Vamos ouvir uma outra tradução dos Atos dos Apóstolos. Homens teimosos, insensíveis e fechados à vontade de Deus. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Vocês são como foram seus pais. A qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo,
do qual agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a lei promulgada através dos anjos e não a observaram. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Repleto do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Então disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então eles deram fortes gritos, taparam os ouvidos e avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Atiravam pedras em Estevão, que repetia esta invocação: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois dobrou os joelhos e gritou forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isso, adormeceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como Estevão qualifica esses homens? Homens teimosos, insensíveis e fechados à vontade de Deus. A quem eles sempre resistiram? Ao Espírito Santo. Eles se parecem com quem? Com seus pais. O que os pais fizeram com os profetas? Perseguiram e mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora se tornaram traidores e assassinos. O que esses homens fizeram com a lei de Deus? Receberam a lei promulgada através dos anjos e não a observaram. Por que eles ficaram enfurecidos? Pois sentiram-se atingidos pelas palavras de Estevão. O que disse Estevão, repleto do Espírito Santo? Repleto do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. O que eles fizeram contra Estevão? Deram fortes gritos, taparam os ouvidos e avançaram todos juntos contra Estevão. Para onde o levaram e que fizeram? Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Qual jovem estava presente? As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. O que dizia Estevão enquanto era apedrejado? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O que disse Estevão antes de adormecer? Senhor, não os condenes por esse pecado. Quem segue Jesus enfrenta momentos de dificuldades e perseguições por parte daqueles que não aceitam o amor de Deus, que é para todos. O exemplo de Estevão mostra que, assim como perseguiram Jesus, continuam perseguindo os seus discípulos. Os mártires doaram a vida por uma grande causa. Eles não queriam morrer, mas quem rejeitou Cristo e o Evangelho condenou-os à morte. Estevão foi escolhido pelos apóstolos para ser diácono, auxiliando no serviço à comunidade. Os diáconos eram homens que ajudavam os apóstolos, especialmente na caridade, ou seja, cuidando das pessoas mais necessitadas, órfãos, viúvas, etc. Assim, os apóstolos podiam dedicar-se mais à pregação do Evangelho e à oração, ainda que os diáconos também fizessem pregações do Evangelho. Estevão fazia pregações e em seu discurso criticava a dureza da lei, o assassinato de Jesus e o fechamento dos corações. Devido à fúria dos ouvintes, Estevão foi apedrejado. Naquele tempo, tal condenação era dada aos considerados blasfemadores de Deus. Enquanto recebia as pedradas, Estevão olhou para o céu e viu Jesus de pé ao lado do Pai, acolhendo-o, fortalecendo sua decisão e mostrando que Deus não concordava com aquela morte. Estevão morreu seguindo o exemplo de Jesus, pedindo perdão para seus assassinos. No fim do texto, aparece a figura de Saulo, que se converterá para ser o apóstolo Paulo. O que mais lhe chamou a atenção na vida e na morte de Santo Estevão? O Papa Bento XVI afirmou: o testemunho de Santo Estevão nos oferece algumas indicações para nossa oração e para nossa vida. Podemos nos perguntar: de onde esse primeiro mártir cristão trouxe forças para enfrentar os seus perseguidores e chegar à doação de si mesmo? A resposta é simples: do seu relacionamento com Deus, da sua comunhão com Cristo, da meditação sobre a história da salvação, de ver o agir de Deus que em Jesus Cristo chegou ao cume. Também a nossa oração deve ser sempre nutrida pela escuta da palavra de Deus na comunhão com Jesus e sua Igreja.
São Tarcísio, adolescente de 12 anos, ano 260, Roma. Quando Valeriano era imperador de Roma, muitos cristãos foram presos e martirizados. Na prisão, os cristãos desejavam receber a Eucaristia. O Papa da época queria, mas não podia levar a Eucaristia aos presos. Tarcísio era um menino de 12 anos e se ofereceu para fazer esse serviço. Ele dizia estar disposto até mesmo a dar a vida para que as hóstias não caíssem nas mãos dos pagãos. O Papa ficou preocupado com Tarcísio, mas este insistiu tanto que ele acabou aceitando. Enquanto caminhava pelas ruas, alguns meninos o chamaram para brincar. Tarcísio disse que estava com pressa. Os meninos perceberam que ele segurava algo e tentaram abrir sua mão, mas Tarcísio não permitiu. Uma pessoa que passava pelo local, vendo a confusão, disse: "Ele leva o Deus dos cristãos." Os rapazes então caíram sobre o menino para lhe arrancar à força a Eucaristia. Tarcísio segurava com tanta firmeza que ninguém conseguiu arrancá-lo. Eles então bateram nele e o apedrejaram. E mesmo quase morto, Tarcísio não soltou o corpo de Cristo de suas mãos. De repente chegou um soldado romano que era cristão. Ele se aproximou de Tarcísio, que então entregou a caixa de prata com a Eucaristia ao soldado e faleceu. O soldado levou o corpo de Tarcísio para as catacumbas de Roma, onde foi sepultado. Ele morreu por impedir que a Eucaristia caísse nas mãos de quem não tem fé. Santa Maria Goretti, jovem, 1902, Nettuno, Itália. Maria Goretti pertencia a uma família de pobres camponeses. Na fazenda onde sua família trabalhava, havia um rapaz de 20 anos, chamado Alessandro, que a assediava, mas ela não cedia. Um dia, porém, enquanto costurava e cuidava de sua irmã menor, Alessandro entrou na casa e a ameaçou de estupro. Ela se defendeu e começou a rezar, dizendo que era pecado e que ele iria para o inferno. Ela rezava e lutava com ele para se proteger. Finalmente, Alessandro lhe deu 14 facadas e fugiu. Levaram Maria Goretti para o hospital, mas os médicos nada puderam fazer. Antes de morrer, ela perdoou seu agressor, dizendo que queria encontrar com ele no céu. Seu assassino foi condenado a 30 anos de prisão. Quando terminou de cumprir sua pena, Alessandro foi à casa da mãe de Maria Goretti pedir perdão. A mãe perdoou aquele homem. Depois disso, os dois foram participar juntos da missa. Alessandro se tornou franciscano e em 1970 participou da celebração de canonização de Santa Maria Goretti no Vaticano. Ela morreu defendendo sua pureza, cumprindo o mandamento de Deus. São Maximiliano Kolbe, padre franciscano, 1941, em Auschwitz, Polônia. Padre Maximiliano Kolbe era polonês e em 17 de fevereiro de 1941 foi preso pela polícia nazista, que temia sua influência na Polônia, e levado para o campo de concentração de Auschwitz. Certo dia, um homem foge da prisão, mas os nazistas o capturam. Como punição, eles escolhem 10 outros prisioneiros para serem enviados a uma cela isolada, a fim de morrerem de fome e sede. Um dos 10 escolhidos passa a se lamentar pela família que deixaria, dizendo ter mulher e filhos. Padre Maximiliano, então, pede para tomar o lugar dele, e o pedido é aceito. Padre Kolbe deu assistência espiritual àqueles pobres condenados, enquanto ele mesmo sofria de fome e sede. 2 semanas depois, só 4 dos 10 homens sobrevivem, incluindo Padre Maximiliano. Os nazistas decidem, portanto, executá-los com uma injeção de ácido. Padre Kolbe foi canonizado em 1982 e na cerimônia estava presente o pai de família de quem Maximiliano assumira o lugar para morrer. Deu a vida como Cristo para que uma família pudesse viver melhor. Santos Mártires do Rio Grande do Norte, anos de 1645, Brasil. Em 16 de julho de 1645, o padre André de Soveral e outros 70 fiéis foram cruelmente mortos por mais de 200 soldados holandeses e índios potiguares. Os fiéis participavam da missa dominical no interior do Rio Grande do Norte. Por seguirem a fé católica, tiveram que pagar com a própria vida a intolerância religiosa dos invasores, que eram calvinistas.
O massacre é considerado um dos mais trágicos da história do Brasil. Quase 3 meses depois, no dia 3 de outubro, na mesma região, aconteceu outro martírio, em que 80 pessoas foram mortas por holandeses, enquanto assistiam à missa presidida pelo padre Ambrósio Francisco Ferro. Uma das vítimas foi o camponês Mateus Moreira, que teve o coração arrancado pelas costas, enquanto repetia a frase: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento". Em 2017, o Papa Francisco canonizou todos esses irmãos e irmãs assassinados por amarem a Santa Eucaristia. Senhor, na história muitas pessoas preferiram morrer que negar o Teu nome e Teu amor. Viveram no Teu amor e Te seguiram, derramando o próprio sangue para que nada lhes separasse desse amor. Ensina-nos, Jesus, a viver desse jeito, tendo coragem de testemunhar em público esse amor que vale mais do que tudo. Nem sempre temos a forma desses heróis da fé. Às vezes o egoísmo, as distrações desta vida e a falta de fé nos desviam desse amor. Ajuda-nos a sermos fiéis até o fim, Senhor. Amém. A bênção vamos pedir no fim de nossa oração, que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. Proteja-nos todos e faça nossa união. A Cristo muito obrigado, e aos nossos irmãos também. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. A fé nos guarde agora e sempre. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz de Cristo.